Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que ilustraste os corações fiéis com os dons do Espírito Santo, fazei que nos governem segundo o mesmo Espírito, e usando sempre da sua consolação. Deus nosso. Amém. Em honra de todos os santos que estão aqui nesta igreja, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e agora e sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e agora e sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e agora e sempre. Amém. Podem sentar-se. Hoje temos que fazer tudo mais leve, mais breve. A senhora ali já está a começar, mas eu quero também, estamos a rezar. Pronto, enquanto vamos nós aquecendo os nossos corações, enquanto elas aquecem. Trouxe? Trouxe. Muito obrigada. Vamos cantar. Depois não quer dizer esforço, nós falamos, nós não falamos. Sim. Vamos cantar qual? Aquela. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor. E basta. Rápido. Hoje é tudo rápido. É tudo rápido, rapidinho. Emmanuel, Emmanuel, seu nome é Emmanuel, 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 seu nome é Emmanuel, 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 Emmanuel. É bonito? Podíamos cantar em línguas, não é? Em línguas é mais complicado. Só sei uma língua. Bom, então, lembram-se das Sim. 5 padrinhas. Uma padrinha, por exemplo, é jejum. Outra? O terço. Outra? Confissão mensal. Confissão mensal. Outra? Missa. A missa. Outra? A Bíblia. É por essa que vamos começar. Falar em último e é a primeira que eu quero falar hoje. Já tinha intenção de falar sobre a Bíblia. Então, a Bíblia. Olhai, algumas pequenas curiosidades que são muito importantes para nós. A Bíblia é o livro mais lido no mundo inteiro. É o livro
mais pesquisado no mundo inteiro. É o livro sobre o qual mais se escreveu no mundo inteiro. É o best-seller em todos os sentidos. É o livro mais inspirador de toda a arte que nós encontramos na Europa. E aqui, na arte, na música, na pintura, na escultura, nos filmes. Este livro é uma inspiração para o código comportamento das pessoas, da maior parte da humanidade. Da maior parte da humanidade. 2/3 da humanidade, perdão, 1/3 parte da humanidade, portanto, dividindo a humanidade em 3 partes, 1/3 parte da humanidade orienta-se por este livro. 1/3 parte, dividindo o mundo em 3 partes, em população. 1/3 parte da humanidade orienta-se por aqui. Os judeus orientam-se por aqui. Os muçulmanos não se orientam por aqui, mas têm inspiração aqui também. Tem o Corão, eles têm o livro deles, o Sagrado Corão. Só que o Corão é feito com coisas daqui. Porque o Maomé fundou a sua religião baseada em bocados de cristianismo e de judaísmo. Então, foi à Bíblia buscar as coisas. É inspirado aqui que o Corão foi feito. Não é? Então, os muçulmanos inspiram-se aqui. Os judeus aqui e os cristãos aqui. Quando falamos dos cristãos, estamos a referir aos protestantes, aos católicos, aos anglicanos, aos ortodoxos. Como sabeis, a igreja está dividida em várias igrejas. No princípio era uma só igreja, mas depois os irmãos zangaram-se em casa e ficaram divididos, uns para cada lado. Não é? São todos, digamos, seguem Jesus e amam a Jesus, só que estão zangados uns com os outros. Pá, não é muito bom, pois não. Jesus não queria isso. Bom, mas, e quer a unidade, e está-se a trabalhar pela unidade. Pronto. Então, 1/3 da humanidade inspira-se aqui, ao seu comportamento. Claro que isto tem influência no mundo inteiro, não é? Tens a ver que... são 9h15, eu pensei que eram 9h30. Tens a ver que nós orientamos-nos pela era cristã, não é? A era cristã. O mundo inteiro orienta-se pela era cristã. A era comum. Chamam-lhe a era comum, chamam a era cristã. Alguns não lhe convém chamar a era cristã, porque não são cristãos. Então como é que lhe chamam? Chamam-lhe a era comum. Porquê? Porque a era cristã, a era que inspira a humanidade inteira. É por onde se orienta a humanidade inteira. É pela era cristã. Mas os que não são cristãos chamam-lhe era comum. Porque a maior parte se orienta por essa era. Dizem que há um ente superior. Um ente. Alguma coisa superior. As pessoas que não acreditam é assim que dizem. Como? As pessoas que não acreditam em nada e nem em Deus podem dizer assim, é capaz de... Há uma coisa superior. Uma coisa. Pois. Quer dizer... Estás a ver que até os ateus, os que não acreditam em Deus, passam a vida dele toda a discutir o problema de Deus. Então, Deus não existe, mas eles passam a vida toda a discutir o problema de Deus. Então, se não existe, não deviam discutir. Então, se não existe, não deviam discutir. Isso, não vale a pena discutir isso. Porquê que eles discutem? Mas há grandes filósofos ateus que dizem que o inferno são os outros que falam. Isso é o Sartre. É o Jean-Paul Sartre, mas porque ele vivia só para ele. E quando uma pessoa vive só para si, os outros é que fazem o inferno deles. Não é? Que eles querem viver só para eles. Claro, ao viver só para eles, vão implicar com os outros, vão incomodar os outros, não é? Então os outros impedem-nos deles fazerem o que querem. O inferno são os outros são mais chatice para eles, porque eles não podem fazer tudo o que querem. É verdade ou não? O inferno são os outros. O Jean-Paul Sartre escreveu um livro chamado A Náusea, La Nausée, que é francês, não é? La Nausée. Precisamente para quê? Aquele livro é uma náusea. É mesmo uma náusea ler aquilo. Dá para bocejar do princípio ao fim.
Eu li porque queria procurar a inferno são os outros. Se eu sabia que a frase estava no fim do livro, no último parágrafo, ou último ou penúltimo parágrafo, eu não tinha lido o livro. Eu vou ver sempre a primeira parte. Se me interessa ou não. Então, lá descobri no fim, disse, ai meu Deus, o livro também não é muito grosso, também é pequenino. Todos os livros eu faço isso, sem nada. Eu também começo pelo fim, mas é pelo índice. Não, mas vou ver o que diz atrás. Eu às vezes até as revistas começo pelo fim, que eu tenho tanta pressa de terminar que começo pelo fim. Bom, então, isto a respeito de quê? Vamos a ver se não nos perdemos, não é? Desculpa. Se não nos perdemos. Então estávamos na discussão na Bíblia. Um terço da humanidade. Um terço da humanidade. Então, a história comparada das religiões diz-nos, portanto, as pessoas que estudaram as religiões e compararam as religiões umas com as outras, são especialistas das diversas religiões. Eu tive uma cadeira no seminário que era História Comparada das Religiões, durante 6 meses. Pronto, então é assim, na História Comparada das Religiões chegamos a esta conclusão, que o homem é naturalmente religioso, como é naturalmente social, não é? Não somos naturalmente sociais. Não podemos evitar impedir que o homem conviva com os outros. Se impedimos o homem de conviver com os outros, tornámo-lo doente. Porque estamos a reprimir a natureza. Não é? Também reprimir a religião nas pessoas é fazê-lo doente, fazer o homem doente. O homem tem necessidade de Deus. O homem tem necessidade de Deus. Porquê? Porque Deus fez o homem inclinado para Ele. Deus não obriga o homem a acreditar nele, mas fez o mundo de tal maneira que todos se interrogam: quem fez isto? Quem é o autor disto? Quem é que fez as plantas? Quem é que fez os animais? Quem é que fez o sol, a luz e as estrelas? O homem interroga-se. E a maior parte da humanidade não diz que foi a natureza que fez. Mas qual natureza? Qual carapuça? Essa natureza não tem inteligência para fazer isto. A natureza está organizada por alguém que está acima da natureza, para lá da natureza. Não podia ser a natureza a construir-se a si próprio, não podiam ser os animais a construir-se a si próprios, nem o próprio homem se construiu a si próprio. Isso é evidente. É evidente que o homem não se construiu a si próprio. Não foi o homem que inventou o homem. Ou foi? Isso é evidente. Não é preciso pensar muito, não é preciso ser inteligente, nem ter estudado. Também os animais não se inventaram assim. Pronto. Então, não podia ser a natureza a inventar-se a si própria. Agora, dizem alguns, foi o Big Bang. O Big Bang é que deu origem a isto tudo. Sim. E quem é que inventou o Big Bang? Dizem alguns, o Big Bang? Outro dia um meu amigo andou comigo no seminário, mas perdeu a fé. Perdeu a fé. Então estava eu a discutir com ele, em Mesão Frio, na rua. Não é? Diz ele, então mas quem é que fez o mundo? Digo eu, pergunto eu. E diz ele, o mundo. A Bíblia diz que foi Deus, mas a ciência diz que foi o Big Bang. E eu perguntei, então e quem é que inventou essa história do Big Bang? Foram os cientistas. Está bem? E os cientistas que inventaram isso, como é que se chamam? Foram os cientistas. Mas como é que se chama o cientista que inventou isso? Eu disse, foi o cientista. Mas como é que se chama? Ele não sabia. Eu disse, então eu digo-te quem foi. Quem foi? Foi o padre Henri Georges Lemaitre. Eu disse, um padre? Foi um padre que inventou essa teoria do Big Bang. Ele caiu das nuvens quando ele disse que foi um padre. Um padre belga. Se não me engano, ele é belga. Se não me engano, acho que é belga, não é? Então, foi ele que inventou essa teoria. Então, dizia-me um jovem, quando eu lhe disse que era um padre, então ele não acreditava em Deus. Não, mas acreditava. Mas ele pôs essa hipótese como o início digamos, como quer dizer,
O Big Bang é um momento de explosão, não é? Há uma explosão que acontece. Então, o Georges-Henri Lemaitre pôs essa explosão como o início de todo o desenvolvimento e evolução que existiu no homem. Desde as primeiras células unicelulares, pluricelulares, etc., foi-se multiplicando, depois foram dando os animais, e as plantas, os animais, e deu o homem. Bom, vamos imaginar sim, pode ter sido isso. Mas quem é que programou isso? Foram elas que se organizaram e disse, vamos dar a humanidade inteira. Começamos nós. Vamos começar nós. Vamos nos organizar aqui para dar o homem e tudo. Evidentemente que ninguém pensa uma coisa destas, é impossível. As células por si próprias pensarem, vamos nos organizar para desenvolver isto de tal maneira para dar o homem, e dar o mundo e dar isto tudo. Não, ninguém pensa uma coisa dessas. Então, houve alguém que programou essa explosão. Pode ter sido sim, que está por trás da explosão, que programou a explosão e disse assim, agora a partir daí desenvolve-te de tal maneira, o mundo, desenvolve-te e dá aquilo que está no meu projeto. Não é? É como o óvulo e o espermatozoide se unem, fazem um ovo. E não é o pai nem a mãe que diz agora vai-se fazer os olhos, depois vai-se fazer o coração, depois vai-se fazer os pulmões. Não, está programado por alguém. Quem é que programou isso? Foi o pai? Foi a mãe? Não foi. Dizia-me uma menina do 5º ano, quem fez o meu coração foi a minha mãe. Ai, foi? Não foi Deus que fez o teu coração? Não, Sr. Padre, não foi a minha mãe. Ai, foi? Então está bem. E estivemos a discutir isto, assim, na aula. Pronto. Então, no fim da aula, saímos. Então, foi a tua mãe que fez o coração? Foi a minha mãe. Então, não foi Deus, pois não? Não. Então, quando o teu coração avariar, pede à tua mãe para fazer outro. Então não é? Se foi a mãe que lhe fez, quando estiver cansado, quando estava doente do coração, pede à tua mãe para fazer outro. Hã? E ela depois lá foi a pensar no que eu lhe disse. Já foi fora da aula. Foi a meditar. Foi a meditar. Ora bem, eu não era para aqui que queria vir. Estou a desviar o assunto completamente. Mas é dos alunos que a gente vai apanhando, não é? Pois é. Pois a gente também, os alunos também nos ajudam a refletir, não é? Sim, também. Mas é bom a gente também saber isto, pensar isto, não é? Na verdade, foi um ser superior que programou tudo isto e programou também o desenvolvimento da criança no seio materno a partir de um ovo. A partir do ovo, ou do espermatozoide e do óvulo juntos, claro, não é? Foi Deus, foi um ser superior, inteligente, que criou todas as coisas. É isso que nos diz a Bíblia, não é? Mas esse Deus que está escondido, um dia deu-se a conhecer em Jesus Cristo, não é? Enquanto que os deuses dos egípcios não se deram a conhecer, porque não existem, nem se podiam dar a conhecer, foram inventados pelos homens. Os dos gregos e dos persas e dos romanos a mesma coisa. Em Roma ninguém acredita nos deuses romanos antigos, que estão nos livros. Em Roma ninguém acredita nisso. Nem na Grécia, nem em Atenas. Acreditam nos deuses antigos. Acreditam. Tanto em Roma como na Grécia, acreditam. Os cristãos que são cristãos acreditam, como nós acreditamos, os muçulmanos, os judeus, etc. Lá em Atenas a maior parte são ortodoxos, não é? São cristãos. Em Roma a maior parte são cristãos, não é? E pela Europa são cristãos. Embora muitos não pratiquem, se tenham afastado, etc. Mas reconhecem um ser superior. A maior parte, mesmo os que não praticam. Bom, portanto, estás a ver que a humanidade inteira acredita num ser superior. Eu vi uma vez uma estatística que dizia assim, 75% da humanidade acredita na existência de Deus. E os 25% que faltam, ou são ateus, não acreditam, ou não têm religião definida, porque alguns nem viram para a direita nem para a esquerda. Deve haver alguém superior, mas nem vou por esta religião nem por aquela. 25%.
Agora, será isto assim, ao longo de toda a história da humanidade, os homens estiveram inclinados para Deus, porque Deus já fez o coração do homem inclinado para Ele. O homem está inclinado para Deus. Então ele descobre na natureza, ou descobre através do amor, ou do sofrimento, ele vai descobrir Deus. Dizia um autor, não sei se era o Cícero que dizia assim: Deus não fala. Deus, o Pai de Jesus, não fala lá de cima, não vem cá falar, não é? Deus não fala, mas tudo fala de Deus. Tudo fala de Deus. É um escritor famoso, não é? Não sei se é Cícero, que é um escritor latino, agora não sei, ou se é outro. Bom, então, estás a ver, o homem está inclinado para Deus, porque Deus fez o coração inclinado para Ele. O coração do homem, a alma, a parte espiritual do homem está feita à imagem e semelhança de Deus. Então nós temos a impressão digital de Deus. E por isso nós estamos inclinados para Deus. Nós interrogamos-nos sobre Deus. Interrogamos, Deus existe ou não? Todo homem se interroga, Deus existe ou não? E depois temos que dar a resposta. Então, o nosso Deus deu-se a conhecer em Jesus Cristo. Então Jesus é a luz para nós podermos compreender todas as coisas. Por isso Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Isto é, se nós não conhecermos a Cristo, não sabemos nada. Como dizia um capitão do Napoleão à filha como dizia Napoleão a uma filha de um capitão dele, que estava lá exilado na ilha de Santa Helena, não é? Tu conheces Jesus Cristo? E a menina disse: não conheço. Não conheces Jesus? Não andaste na catequese? Não. Então não sabes nada. Disse um Napoleão: sou eu que te vou ensinar a catequese. Ele tinha vagar, que estava exilado lá na ilha de Santa Helena. Já tinha andado nas batalhas, não é? Então estás a ver, a nossa alma, feita à imagem e semelhança de Deus, tem as marcas digitais de Deus. É por isso que o homem está inclinado para Deus. O homem procura Deus. E é por isso que nós, quando nós rezamos, sentimos-nos bem. Nós sentimos-nos bem. Quando estamos em tribulação, se nós acreditamos em Deus, que o nosso Pai do céu nos acompanha, que temos confiança nele e o amamos, sabemos também que Ele nos acompanha em todas as tribulações e que nas tribulações Ele leva-nos ao colo. Ele não nos impede de sofrer, mas dá sentido ao nosso sofrimento. Com Ele nós vamos melhor. E se temos um momento em que nós rezamos, no momento da tribulação, nós damos conta da presença dEle, através das pessoas que nos vêm consolar, das pessoas que nos vêm ajudar, ou de outros sinais, damos conta da presença dEle. Se rezarmos, se falarmos com Ele, damos conta que Ele está próximo. De muitas maneiras, de muitos modos. Não é? Agora, se não rezarmos, talvez não. Mesmo sem rezarmos, podemos dar conta que Ele está próximo, não é? Eu agora passava aqui a noite a contar-vos histórias, não é? Porque me vêm umas atrás das outras, já me vieram várias histórias, agora só por causa disto, não é? Eu um dia fui visitar doentes e organizar um retiro em Fátima para doentes. O retiro era organizado em Fátima e eu estava a colaborar na organização desse retiro e a convidar doentes da Diocese de Vila Real. Então fui a Chaves visitar alguns doentes e convidá-los para ir a esse retiro. Ora, a noite veio e eu tive um furo de noite. Em Chaves, lá numa aldeia, para cima de Chaves. E eu dei graças a Deus pelo furo, sem porque estava ali um lampião, e eu debaixo do lampião podia compor o furo. Eu compus o furo, mudei o pneu. Compus o furo, isto é, mudei o pneu. Debaixo do lampião. Foi uma graça estar ali um lampião, porque não tinha outra luz, não é? Passado meia hora, eu vou com o carro, começo a ouvir. E pá, o que é que se passa? Que dá a impressão que há aqui qualquer coisa. Não me diz que tem outro furo. E fui sair meia hora depois. Eu fui. E eu
estava a pensar assim, olha, estou aqui a passar à porta de um meu amigo, se ele soubesse que eu passava aqui à porta dele e não lhe batia à porta, ele ia ficar descontente com a minha atitude. E eu a pensar isto, e o que é que se passa no carro? Vou a sair do carro para ver outro furo. Mas era a porta do meu amigo. Eu fui bater à porta do meu amigo pedir-lhe ajuda, já era da noite. Ele precisava de uma ajuda. Já era de noite e ele ajudou-me muito, não é? Ajudou-me. Olha, com 2 furos, um a seguir ao outro, de noite, como é que eu podia resolver o problema? Ficando ali, não é? Ficando ali, já era mesmo de noite, não sei se eram 9h30 ou 10 horas da noite, não é? Ora, o que aconteceu? Olha, esse meu amigo lembrou-se, olha, a polícia tem um carro igual ao do Sr. Padre. Vamos pedir ajuda à polícia. Foram chamar a polícia, veio o carro da polícia, que era também um Peugeot, não é? Igual ao meu, e deram-me o suplente, porque senão eu tinha que ficar ali. Não podia compor o furo. Olha, no espaço de meia hora, eu que fui servir a Deus, fui ajudar os doentes àquela hora da noite, não é? Disse assim, senhor, então... Não, eu disse, pronto, eu dei graças a Deus. Primeiro, porque o primeiro foi debaixo de um lampião, e o segundo foi à porta de um amigo. E ficou resolvido. Inclusive com a ajuda da polícia, não é? Era por alguma coisa que ia acontecer à frente que tínhamos que parar. Portanto, estão a ver? A gente deve louvar o Senhor e dar graças a Deus, mesmo no meio das tribulações, porque Deus está próximo de nós, Deus nos ama e nos acompanha. E nós vemos que Deus nos acompanha através disto que acontece. Ele tem sempre uma maneira de nos ajudar, nós é que nos estamos a ter. Bom, se nós rezamos naquele momento, vemos que Deus está próximo. Não é? Estás a ver? Então, há pessoas que dizem, então eu estou a fazer o bem e agora Deus deixa-me assim aqui nesta... Não, se formos olhar bem, Deus está-nos a ajudar. Nós não queremos é que, por sermos amigos de Jesus, não queremos passar dificuldade nenhuma. Mas não, Jesus, que era Deus, teve que fugir para o Egito, com o pai e com a mãe. Teve que fugir para o Egito. E deixou lá o Herodes bater o pé e o hei de matar esse indivíduo que quer ser rei. Então o filme mostra o Herodes, eu hei de matar, não é? E mandou soldados imediatamente e morreram 700 crianças. E agora perceber isto, complicado, não é? 700 crianças que morreram por causa de Jesus. E agora perceber isto é complicado. Para a nossa inteligência é muito difícil compreender. Mas Jesus salvou-se. Porquê que não morreu Jesus primeiro, em vez daquelas 700 crianças? Porque Jesus ia salvar-me das mães. Porque os desígnios de Deus ainda não era a hora de Jesus morrer. Jesus tinha que realizar a missão dele aqui na Terra. Não é? E os meninos também haviam de morrer um dia. Morreram mais cedo. Foram para o céu. Foram para o céu. Porque todos temos que morrer. E nós às vezes não compreendemos o sofrimento das crianças. Não é? Não compreendemos. É muito difícil compreender. Porquê? Porque nós não estamos no lugar de Deus. Mas Deus está acima de tudo. Esse é o único que compreende tudo. Nós somos muito limitados. Não podemos compreender e querer compreender como Deus as coisas. Nossa inteligência é muito limitada. Não é? Eu hoje vi um rapaz, quando vejo aquele rapaz, sinto uma dor grande na alma. É um rapaz novo e treme tanto. Já foi meu aluno no São Frio. Treme tanto. E porquê que treme? Teve um pai drogado. Um pai que se drogava antes de o gerar. E o rapaz tão novo está a sofrer as consequências do pai. Está a sofrer as consequências das asneiras que o pai. Que culpa tem o rapaz? Não. Tem alguma culpa? Mas ele foi gerado pelo pai e pela mãe. Um pai que estava drogado. Custa-me ver as crianças alcoólicas a sofrer tantas doenças porque os pais eram alcoólicos. Nós estamos todos ligados uns aos outros. Não é?
Estás a ver? É difícil compreender determinadas coisas, muito difícil compreender. Agora, Deus está acima de tudo isso. E Deus compreende tudo. E para os que amam a Deus, tudo vai servir para o seu bem. Tudo bem. Isso é um tema que nós vamos desenvolver um dia destes, não é? Então, conclusão de tudo isto. Que conclusão que tiramos com isto tudo? Ora, dizer lá. Conclusão que tiramos com isto tudo. É preciso ter fé e aumentar a fé. É preciso ter fé e aumentar a fé. Então, a Bíblia, esqueci-me de dizer que a Bíblia é o livro, a Bíblia é o livro mais traduzido no mundo inteiro. Está traduzido em 2.400 línguas. Dizemos lá qual é o livro que está traduzido em 1000 línguas. Conheceis algum livro que esteja traduzido em 1000 línguas? Mas a Bíblia está traduzida em 2.400 línguas. Só por isso, ele tem um best-seller, todos os livros. Então, e depois é um livro que é cheio de sabedoria, tanta sabedoria. Tu lês, ouves as palavras de Jesus, não é? E tu ficas... Às vezes nem entendes. O que é que Jesus queria dizer? Às vezes nem entendes o que é que tens que refletir e pensar e procura-se. Não é? Nem eu entendo, que já estudei tanto da Bíblia, e nem eu às vezes entendo o que Jesus quer dizer. Porque eu também não sei tudo da Bíblia, não é? Claro. Estudei 6 anos. 6 anos estudei Bíblia, mas não sou o especialista da Bíblia. Não sou especialista. Não sou doutorado em Bíblia. Eu tenho uma licenciatura em Teologia. Fiz várias cadeiras da Bíblia. Fiz uma cadeira do Antigo Testamento. Fiz uma cadeira do Novo Testamento. Fiz uma cadeira só sobre São João, sobre o Evangelho de São João. Fiz outra cadeira só sobre as epístolas de São Paulo. Mas tudo isso eu não sei nada. Fiz os exames. E se não passasse, não podia avançar. Mas não sei nada. Nem sou especialista em Bíblia. Há os que são doutorados em Bíblia, que se especializam em Bíblia. Mas mesmo esses não sabem tudo da Bíblia. Mesmo os que são especialistas em Bíblia. Mesmo que são doutorados com um doutoramento em ciências bíblicas. Não sabem tudo da Bíblia. A Bíblia tinha visto desde aquele que procura sempre Saber. saber mais. Até ao fim Feliz do dia, daquele até que ao procura o último dia. Senhor, feliz daquele que procura o Senhor. Procura o Senhor. Portanto, há aqui um texto muito importante do livro de Deuteronômio que eu queria começar, mas vai ficar para depois, porque só temos 4 minutos. E diz assim: Deus proíbe ao povo de Israel a prática de magia, do feiticismo, do espiritismo, dos sortilégios, da evocação dos mortos. Deus proíbe tudo isso. Sabeis que hoje há muitos problemas, muitas dificuldades, e as pessoas precipitam-se à procura da solução dos seus problemas de maneira fácil, não é? E vão aos cartomantes, vão aos adivinhos, vão aos tarôs, vão aos astrólogos, vão à procura disso tudo. E, às vezes, quando vão a dar conta, já lhe foram muitos euros da bolsa para fora. Já foram muitos euros da bolsa para fora. Toda essa gente está a colaborar com Satanás. Porquê? Porque estão a fazer coisas que estavam proibidas por Deus. E que já no tempo de Moisés existiam. Isto é, 1500 anos antes de Cristo, já existiam cartomantes, já existiam adivinhos, já existiam mágicos, feiticeiros, espíritas, já havia objetos para dar sorte, sortilégios, já se evocavam os mortos, já chamavam os mortos. Isso que se faz agora, na bruxaria, no espiritismo, na adivinhação e cartomancia, já existia naquele tempo. Mas quando veio Jesus, derrubou isso tudo, pôs isso tudo no lixo. Mas muitos, porque não conhecem verdadeiramente a Jesus,
deixam-se arrastar ainda por isso. Mas só se arrasta por isso os que não conhecem verdadeiramente a Jesus. Porque Jesus é que é o nosso auxílio. Jesus é a solução de todos os problemas. É o único. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Portanto, é Jesus que nos dá a luz para compreendermos o mundo e a história, a nossa vida e a vida dos outros. E Jesus disse aos apóstolos, vós sois a luz do mundo. Portanto, entregou-lhes esta missão de ser luz também para os outros. Então, todos os batizados devem ser luz para o mundo. Mas muitos batizados ficaram batizados, fizeram a catequese, etc., e depois não estudaram mais, até se esqueceram do que aprenderam na catequese. Muitos batizados não sabem nada da religião. E depois vão procurar as soluções dos seus problemas fora da religião, que é no lixo, nas lixeiras. A adivinhação, cartomancia, evocação dos mortos, feitiçaria, magia e tudo, é lixeira. Tudo isso é lixeira. E agora isso vai ser desenvolvido noutras catequeses ainda, para a semana. E agora só estou a dizer que é lixeira, mas depois eu vou dizer porque é que é lixeira. Com A, B e C. Vou dizer porque é que é lixeira e provar que é lixeira. E agora só estou a dizer que é uma lixeira. Não posso ir além disto. Está aqui dito, no livro de Deuteronômio, um dos primeiros 5 livros da Bíblia, capítulo 18, versículo 10. Não haja ninguém no meio de ti, é Deus que fala, através de Moisés ao povo de Israel, 1500 anos antes de Cristo vir ao mundo. Ouçam bem. Não haja ninguém no meio de ti, isto é, no meio do meu povo, de Israel, não haja ninguém no meio de ti que faça passar o filho pelo fogo, ou a sua filha. Vê do que as pessoas já naquele tempo faziam. Não era o povo de Israel que fazia, mas os povos vizinhos faziam isso. Por causa dos seus pecados e por causa das dificuldades que tinham, faziam passar os filhos por fogo para acalmar a Deus, a ira a Deus. Tinham uma desgraça na sua vida, não é? Tinham uma desgraça e pensavam que Deus estava irritado. Então, sacrificavam um filho, faziam passar o filho por fogo, para acalmarem a ira de Deus. Não no povo de Israel, não faziam isso. Mas eles eram tentados a fazer igual, como aos outros povos. E é por isso que Deus disse, ninguém no meio de ti faça isso. Porque os outros povos faziam isso. Aos deuses deles, aos deuses que não existiam, não é? Mas que eles pensavam que existiam. Então o Senhor disse, não haja ninguém no meio de ti que passe a passar o seu filho pelo fogo, ou se dê à prática de encantamentos, ou se entregue a augúrios, à adivinhação, ou à magia, ao feiticismo, ao espiritismo, ao sortilégio, à evocação dos mortos. Porque o Senhor abomina, detesta, aqueles que se entregam a semelhantes práticas. Entrega-te unicamente ao Senhor teu Deus. Estás a ver? Como isto está proibido? Como estão proibidas aquilo em que a maior parte, entre aspas, em que muitos cristãos andam. Então nós, ou temos que obedecer a Deus, ou temos que seguir o demónio. Quem anda nessas práticas, anda no demónio. Anda a consultar o demónio. Anda a pedir auxílio ao demónio. E o demónio dá auxílio. Até alivia as pessoas. Porque é ele que está a fazer mal, às vezes que está a fazer sofrer as pessoas. É ele que está a fazer sofrer as pessoas. E as pessoas vão a esses lugares, sentem-se aliviados. Pudera, ele quer que as pessoas lá voltem, ele tem que sair e deixar alívio à pessoa. Para a pessoa poder lá voltar aos santuários dela. Tem que se afastar e deixar a pessoa aliviada. Para a pessoa se convencer que é ali que fica aliviada. Mas ele vai voltar. E vai enredar mais a vida da pessoa. Está a perceber lá outra vez. Para a pessoa lá voltar. E não enreda a vida só da pessoa, enreda a vida da família toda. Então é preciso saber estas coisas, os truques de Satanás, e nesta catequese eu quero ensinar-vos alguns truques de Satanás para vocês se defenderem dele e provar-vos que de facto vale a pena seguir Jesus e seguir a Deus.
por isso que eu quero que vocês venham à catequese. Porque eu não vos quero dizer só, isto é mau, é só lixeira. Porque vocês vão me dizer assim, então, mas o senhor padre prova-me que é uma lixeira. Não é? E eu quero vos provar isso, que é lixeira. Por hoje terminamos. Vamos rezar. Mas aí eu já estava a chamar. E a bênção? Hã? A bênção? A bênção. Não, falta... Temos 10 minutos para rezar agora, até às 10. Só uma coisa. Aquilo era no capítulo 10. Capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 10º. Versículo 10º. É. Então vamos rezar. Vamos fechar os olhos, pôr as mãos em cima das pernas, descontraídos. Vinde, Senhor Jesus, vinde depressa socorrer-nos. Nós te damos graças e te bendizemos por esta noite, por estas palavras que nos dissestes. Obrigado, Jesus, pela inspiração que me deste para estes irmãos e irmãs. Obrigado, Jesus, por estares aqui conosco. Tu que és a luz, queres iluminar os nossos corações e nos chamastes, através do sofrimento, chamaste-nos aqui. Se nós estivéssemos em sofrimento, Senhor, não estaríamos aqui. Obrigado, Senhor, pelo sofrimento que nos destes, que permitistes que o demónio nos fizesse, porque não és tu que dás o sofrimento a ninguém, porque tu és Deus e és bom e tudo criaste por amor, e o sofrimento e a morte entrou no mundo não por tua culpa, Senhor, porque tu não querias o sofrimento nem a morte, mas entrou por inveja do demónio, como lemos no Catecismo da Igreja Católica. Sim, Senhor, não foi por ti, de ti não vem o mal, de ti só pode vir o bem. Mas tu morrestes, Senhor, por nós na cruz. Morrestes. Fostes ao fundo do abismo, sentiste-te abandonado pelo Pai para nos reconciliar com o Pai. Viestes à nossa miséria, ao nosso pecado, à nossa fraqueza e deste-nos assim a possibilidade de poder vencer o mal, vencer o sofrimento, vencer a morte, vencer Satanás e alcançar o paraíso, onde tu estiveste e estás e de onde viestes a sofrer tantas coisas por nosso amor. Obrigado, Jesus, pelas 5.480 chagas que levaste no teu corpo para nos curar as nossas feridas, para curar as nossas misérias, para nos arrancares à lixeira do mal, do pecado, para podermos ter um banquete na casa do teu Pai e podermos alimentar de ti, da tua palavra e do teu corpo e sangue. Pão descido do céu, pão dos anjos, pão dos fortes. Obrigado pelo banquete que nos preparas todos os dias na igreja, na Santa Missa, especialmente e solenemente ao domingo. Obrigado, Jesus. Não permitas que voltemos às lixeiras a procurar o alimento e a saúde para os nossos problemas, a solução dos nossos problemas no nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, que não sabe amar, não pode amar e que apenas odeia, Satanás. Eu quero, com todos estes irmãos, renunciar a Satanás, a todas as suas obras e soluções. Eu quero te pertencer, Senhor Jesus. Perdoa os meus pecados, as minhas misérias, as minhas rebeldias, as minhas desobediências, Senhor, mas eu quero ser teu, quero viver contigo para sempre, agora e na eternidade. E quero, Senhor, levar a maior parte dos meus irmãos que venham ao meu encontro, todos aqueles que quiserem colaborar comigo, levá-los também para ti, Senhor Jesus. Todos aqueles que escutarem e que quiserem seguir as tuas palavras, que tu pões no meu coração, nos meus lábios, na minha mente, quero levá-los também para ti, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Honra, glória e louvor a ti, Senhor Jesus, porque estás aqui e por nos inspirares palavras santas, palavras de salvação para todos estes irmãos. Obrigado, Jesus. Honra, glória e louvor a ti, Senhor Jesus. Bendito sejas. Emmanuel, Emmanuel, seu nome é Emmanuel.
Immanuel, Immanuel, seu nome é Immanuel, 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 Immanuel. Cantamos em línguas. Shantarya Sharya, 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 Shantarya Sharya. Em nome de Jesus, pão profundo do mar, todos os maus do corpo e da alma. Em nome de Jesus, sede curados no vosso corpo, na vossa alma, no vosso espírito. O sangue de Jesus nos purifique, santifique e liberte. Jesus, toca a cada um destes irmãos e irmãs com as tuas santas mãos. Liberta, cura, salva. Dá em seu auxílio, Senhor. Obrigado, Jesus, por estares aqui connosco. Obrigado pelos teus ensinamentos. Obrigado por teres dado a vida por nós. Obrigado pelos nossos pais, pelos nossos professores, pelos nossos catequistas, pelos sacerdotes, pelos bispos, pelo Papa Francisco. Obrigado, Senhor, pela Bíblia que nos deixastes, por aqueles 40 homens que a escreveram, por aqueles 1600 anos que tu protegeste a Bíblia, durante os quais ela foi escrita. 1600 anos, 40 homens a escrever a Bíblia, e tu protegeste este livro e o fizeste chegar até nós. É um prodígio do teu amor, porque fostes tu, Senhor, que o inspirastes, fostes tu que o escreveste e usaste os homens para que o escrevessem, mas eras tu o autor de tão maravilhoso livro. Bendito sejas pelas tuas palavras santas e sábias. Ninguém melhor falou como tu, Senhor, porque tu conheces o coração do homem, tu conheces a humanidade, fostes tu que criaste o homem e toda a história da humanidade, toda a criação, e por isso só tu podes falar com sabedoria ao coração do homem, ao coração da humanidade. Obrigado, Senhor, por teres criado a minha alma imortal e a chamares ao paraíso por toda a eternidade, ao convívio contigo. Obrigado, Jesus, por teres chamado todos estes irmãos à existência, à vida, a fazer parte da tua igreja, do teu povo santo, que deve ser uma luz no mundo. Tu quiseste multiplicar-te no mundo, chamando pelo batismo o teu povo a multiplicar-te no mundo. Cada cristão deve ser outro Jesus, outro Cristo. É essa a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a aperfeiçoar-nos. Que não sejamos um escárnio de Ti, mas que sejamos uma imagem viva, uma imagem verdadeira, autêntica. Não demos escândalo a ninguém, Senhor,
mas chamemos os outros para Ti, para Te amarem e servirem, com as nossas palavras, com os nossos exemplos, com a nossa vida. Obrigado, Jesus. Bendito sejas. Honra, glória e louvor a Ti, Senhor Jesus. Obrigado. Obrigado, 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 obrigado. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado, 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 obrigado. Aleluia, 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 aleluia. Cantamos em línguas. Shantaya Sharya Shar, 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 Shantaya Sharya Shar. Shantarya Sharya Shar, 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 Shantarya Sharya Shar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa